dia, pessoal. Hoje é 27 de março, é uma terça-feira. Eu queria abordar dois assuntos hoje, que, como eu frequento alguns grupos, eu vejo o pessoal perguntando, né? E acho que é interessante a gente abordar isso aí para elucidar para as pessoas. A primeira coisa, a questão de falar ou não falar perto do portador de Alzheimer, que ele está com a doença, ou falar sobre a doença, ou falar sobre alguma coisa que ele faz perto dele. Isso aí, gente, não tem regra. Isso aí tem bom senso, tá? Então, o que você vai levar em consideração? Primeiro, qual é o grau do portador de Alzheimer? O grau dele é mais avançado? Se for mais avançado, você pode falar perto dele sem problema, porque ele não vai entender o que está sendo falado, né? Mas aí é você que vai sentir. Por exemplo, eu tenho meu pai e minha mãe na mesma situação, os dois com Alzheimer, cada um num estágio diferente. Perto do meu pai, eu e minha mulher não conversamos, porque ele tem cognição ainda, e se a gente fala, ele fica chateado, obviamente, vai ficar. Na verdade, ele fica chateado quando ele mesmo percebe que ele não está conseguindo realizar uma função, uma atividade, né? Então a gente tenta acalmar ele, fala, não, deixa quieto, vamos, daqui que eu faço tal, a gente tenta acalmar ele. Perto da minha mãe, eu não vejo mal em falar, porque minha mãe não tem mais cognição nenhuma. Aí eu vi num grupo, que eu não vou citar nome, não interessa o nome, não interessa a pessoa, que se disse enfermeira, e ela falou que não, porque na enfermagem a gente aprende que não se deve falar perto de alguém que está em coma. Bom, vamos separar as coisas. Quem está em coma, gente, você não tem como medir o grau de entendimento da pessoa que está em coma. Não existe uma máquina, não adianta você fazer tomografia, não adianta você fazer espectro cerebral. Não tem uma máquina que vai dizer se a pessoa está entendendo ou não. Por isso, a precaução de não se falar perto de alguém que está em coma, tá? Já no tocante ao idoso que tem Alzheimer, a pessoa que tem Alzheimer, é perfeitamente possível você, determinar o grau de entendimento. Na própria entrevista que o psiquiatra faz, que o neuro faz, eles já tentam determinar o quanto esse portador está entendendo ou não. Tá certo? Então, no caso da minha mãe, que já não entende mais nada, você não consegue ter um diálogo com a minha mãe, ela já está perdendo as palavras. Tem algumas palavras que ela já não sabe o significado. Coisas ela já não reconhece. Olha, acho que ela reconhece bala, bolacha, comida. Essas coisas ela ainda reconhece. Mas não, realmente aconteceu o que eu vou contar para vocês. Da minha mulher pegar um ovo na geladeira e ela se interessar pelo ovo. Ela, o que é isso? Minha mulher falar, é um ovo. Ah, você tá brincando. Isso aí não é um ovo. É um ovo, dona Paulina. Ah, você tá brincando. Então ela já não reconhece nenhum ovo. Mais do que isso, ela conversa com ela mesma no espelho. Se ela vê o espelho, ela, ai que lindinha, não sei o que, começa a conversar com ela mesma, começa a dar tchauzinho para ela. E existem inclusive alguns vídeos na internet de idosos com Alzheimer tendo o mesmo comportamento. Então, se o idoso já não reconhece nem ele mesmo, ele não vai reconhecer a conversa. Se você optar por falar na frente dele, pode falar. Você não vai estar magoando o idoso, você não vai estar chateando o idoso. Então, vocês vão optar. Quer falar, fala, não quer falar, não fala, mas não existe regra. A regra é essa. Na verdade, existe a regra é essa. Se a pessoa tem entendimento ainda, não faça, porque seria judiação. Se você tem certeza que a pessoa não tem mais entendimento, e você optar por falar, fala. Não quer falar, não fala. Vamos passar para o segundo assunto agora. Falar ou não falar, dá ou não dá uma notícia ruim para o idoso, né? Do tipo, morreu alguém que ele gostava muito. Você deve falar a respeito ou não. Eu tive uma experiência dessa há 6 meses atrás. O que aconteceu? O irmão do meu pai morreu, né? Então, na hora eu liguei pro meu irmão
Ricardo, falei, Ricardo, o que a gente faz? A gente conta ou não conta? Porque, como eu disse para vocês, meu pai tem entendimento. Aí o Ricardo falou, vamos contar, né? Até porque meu pai falava, tipo assim, pelo menos 2 ou 3 vezes por mês eles se telefonavam. Então eu falei pro Ricardo, então vem pra cá que eu tenho medo de contar pro pai, ele passar mal. Vem pra cá e você me ajuda a contar. E aí o Ricardo falou, tá bom, daqui a pouco eu tô aí. Só que nesse meio tempo, eu, que já estava sentido, porque o tio que morreu era meu padrinho, e eu tinha combinado que eu iria ver ele em janeiro, na férias de janeiro, eu ia levar meu pai e eles para se verem, porque fazia tempo que eles não se viam, só falavam por telefone. E ele, não me recordo bem quando ele morreu, acho que foi agosto, setembro, não me recordo. Mas estava combinado que em janeiro eu ia visitar ele, porque ele morava numa cidade bem distante daqui, coisa de uns 300 quilômetros, 400 quilômetros. E aí eu fui, dei um beijo no meu pai, aliás, dei um beijo na minha mãe, só que na hora que eu fui dar um beijo no meu pai, eu comecei a chorar. Aí meu pai assustou, falou, o que foi, filho? Eu falei, não, pai, não é nada. Ele, não, fale pra mim o que nós fizemos, o que eu te fiz. Eu falei, pai, vocês não fizeram nada, não é nada. Só que aí eu vi que ele ficou agitado, por me ver chorando, e eu acabei contando. Até liguei pro meu irmão na sequência e falei, não precisa vir mais porque eu já contei. Aí ele sofreu bastante, chorou, e eu dei um tempo pra ele. Deixei ele no quarto dele, com a minha mãe, deixei ele assistindo TV, dei um tempo pra ele. Depois de umas 2 horas, nós voltamos a conversar alguma coisa. E aí ele já começou a falar de futebol, começou a falar de outras coisas, e eu percebi que ele já tinha esquecido. Já não lembrava de mais nada. Aí, o que eu fiz? Falei, bom, nunca mais vou falar. Nunca mais toco no assunto. Só que, como eles se falavam com alguma constância, ele de vez em quando falava pra mim, eu tô com uma saudade dele, liga pra ele. Liga pro meu irmão, eu quero falar com ele. E eu inventava história, falava, pai, mudou o telefone, ele mudou de cidade, eu não sei para onde ele foi, eu não sei, eu perdi o telefone. Cada vez eu inventava uma conversa, desviava o assunto e dava a volta. Mas lógico, cada vez que eu desviava o assunto, eu também me sentia mal. Né? Porque eu estou mentindo pro meu pai. Estou meio até que ferindo a memória do meu tio, sei lá, sabe? Uns conflitos que a gente tem na cabeça. Aí chegou uns 3, 4 meses depois, ele veio falar de novo. Que era uma coisa constante. Aí uns 3, 4 meses depois que ele tocou no assunto de novo, eu falei, bom, eu vou experimentar falar, quem sabe ele grava. Mas se ele não gravar e vier pedir para falar de novo, eu nunca mais vou tocar no assunto. E falei. Eu falei, ele sofreu, chorou. Passou uns 15 minutos, ele veio falar de futebol comigo de novo. Que é um assunto recorrente para ele, gosta de falar de futebol. Ele veio falar de futebol comigo de novo. Então eu jurei para mim que nunca mais falo. Então se você tiver na dúvida, devo falar ou não falar, não fale. Não fala. Porque é como se a pessoa estivesse morrendo todos os dias. Cada dia que você falar, a pessoa morreu naquele dia. Então não fale, inventa história, muda a conversa, sabe? Leva, dá um passeio, faz qualquer coisa. Mas não fala, porque não vai gravar. E você só vai judiar. Tá bom? Um bom dia a todos vocês. Se surgir mais alguma pauta, eu faço um outro vídeo mais tarde. Mas por enquanto é isso aí. Um beijão, fiquem com Deus.